Como minimizar ou até mesmo evitar os efeitos colaterais quando você toma medicamentos para a ereção? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar algumas alternativas que podem ser utilizadas para minimizar ou até mesmo suspender os efeitos colaterais relativos ao uso de medicamentos para a ereção. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma das queixas mais importantes e relacionadas a nosso tratamento para os problemas de disfunção erétil são os efeitos colaterais relacionados ao uso de medicamentos para a ereção. Queixas de dor de cabeça, queixas de dores nas costas, queixa de dores nas pernas, aquela queimação que dá no seu estômago, corrimento nasal, o rosto fica avermelhado, dentre outras coisas, são algumas das limitações mais importantes para que o paciente faça uso continuado desses medicamentos, que em última análise são o tratamento de primeira linha para aqueles homens que têm realmente problemas de ereção. E para que esse paciente fique aderente, ele se mantenha utilizando esses remédios por um bom período de tempo, nós precisamos às vezes de estabelecer algumas estratégias com a finalidade de minimizar a possibilidade de efeitos colaterais relacionados ao uso desses medicamentos. E algumas dessas estratégias são muito simples de se fazer e podem ter excelentes resultados para que esse homem não tenha mais esses desconfortos relacionados ao uso desses medicamentos. Então, qual que é a primeira estratégia que a gente vai falar que a gente pede que os pacientes façam para não ter tantos efeitos colaterais relacionados ao uso desses medicamentos? É não ingerir esses medicamentos com bebidas alcoólicas. Por quê? A gente sabe que muitas vezes o álcool ele pode até mesmo aumentar o efeito desse medicamento ou até mesmo baixar demais ou baixar relativamente a sua pressão arterial. E quando isso acontece, você maximiza a possibilidade de efeitos colaterais. Logo, evitar o uso de álcool quando você realiza a tomada desses medicamentos pode colaborar para que você tenha uma menor incidência de efeitos colaterais. Qual que é a segunda recomendação que nós damos para que o paciente não tenha efeitos colaterais relacionados ao uso desses medicamentos? É que se evite mais de uma tomada ao dia. Como assim? O que às vezes a gente observa? Que os pacientes, naquela vontade de ter uma relação sexual impressionante ou até mesmo não ter medo de falharem numa relação sexual, eles a cada vez que vão manter essa relação, eles acabam tomando um medicamento novamente. E por vezes, esses pacientes acabam tomando mais do que um medicamento por dia. E como a gente sabe, a grande parte desses medicamentos, quando você já toma mais do que um comprimido por dia, você simplesmente ultrapassou a dosagem máxima desses medicamentos. E quando isso acontece, você toma uma dose mais elevada desses remédios, pode acontecer de você maximizar a possibilidade de efeitos colaterais. Logo, a nossa recomendação é que não se exceda mais do que uma tomada ao dia ao realizar o uso desses medicamentos. Qual que é a terceira alternativa que nós utilizamos para fazer com que esses medicamentos não tenham tantos efeitos colaterais assim? É nunca ultrapassar a dosagem máxima diária. Como assim? Cada um desses remédios tem uma dosagem máxima que deve ser respeitada para que justamente não aconteça de você ter efeitos colaterais relacionados ao uso desses remédios. Como, por exemplo, na tadalafila, que é o Cialis, a dose máxima recomendada é de 20 mg ao dia. E no Cialis, que é a sildenafila, a dose máxima recomendada é de 100 mg por dia. Logo, nós devemos respeitar essas doses máximas diárias para não ter
teremos tantos efeitos colaterais assim. Qual que é a quarta alternativa que nós podemos utilizar para minimizar a possibilidade de efeitos colaterais? É não administrarmos medicamentos que aumentem o efeito dos remédios para a ereção. A gente sabe que certos medicamentos usados cronicamente podem aumentar o efeito desses remédios para a ereção. Logo, quando isso acontece, é lógico que os efeitos colaterais também aumentam em significância nesse caso. E quais que são os medicamentos que podem realmente aumentar a ação desses remédios para a ereção? Nós temos os remédios utilizados, alguns antibióticos que podem fazer isso, alguns antifúngicos como o itraconazol e o cetoconazol, eles podem fazer com que isso aconteça, alguns medicamentos utilizados para o tratamento do HIV. Existem ainda os benzodiazepínicos, que são aqueles remédios utilizados para que o paciente durma, por exemplo, o alprazolam, o diazepam, o rivotril mesmo, são todos medicamentos benzodiazepínicos que podem aumentar o efeito desses medicamentos para a ereção. E nós ainda podemos citar que os corticoides, tipo a prednisona, também eles aumentam o efeito desses medicamentos. Logo, se você está usando, principalmente por um período de tempo, algum desses medicamentos que eu citei, é prudente que você evite utilizar esses medicamentos para a ereção enquanto estiver tomando esses remédios. Qual que é a quinta alternativa? Qual que é a quinta estratégia que nós podemos utilizar para minimizar os efeitos desses medicamentos? É você tratar a doença de base que pode aumentar a possibilidade dos efeitos colaterais desses remédios. Como assim? Se você está com uma pressão muito alta, por exemplo, se você está com uma arritmia cardíaca, se você usa esses medicamentos para a ereção, você pode potencializar essas doenças. E quando isso acontece, é evidente que aquela sensação de mal-estar vai acabar ocorrendo com maior intensidade. Por isso que nós sempre recomendamos que se utilize esses medicamentos, principalmente antes esses medicamentos devem ser evitados de serem utilizados quando você ainda tem alguma dessas doenças que não esteja controlada. Qual que é a sexta alternativa que nós podemos utilizar para minimizar os efeitos colaterais desses remédios? É nós evitarmos que a gente compre medicamentos de má qualidade. Como assim? Você vai na farmácia e compra um medicamento que não funciona muito bem porque a procedência desse produto é de uma coisa extremamente duvidosa. Por isso nós sempre evitamos comprar medicamentos, principalmente os similares, dando sempre preferência para a marca original ou para os medicamentos genéricos. E qual que é a sétima alternativa que nós podemos utilizar para minimizar os efeitos colaterais desses remédios? É você fazer uma refeição leve antes de tomar esses medicamentos. Por quê? Porque quando você faz isso, o que acontece? Você diminui a absorção desses remédios. E quando essa absorção fica um pouco diminuída, a intensidade desses efeitos colaterais também pode diminuir. É claro que a sildenafila, ela tem uma interferência com o uso de medicamentos, mas é uma alternativa que pode ser tentada visando diminuir esses efeitos colaterais. E por último, por oitava alternativa que nós podemos utilizar, é que nós podemos fazer com que a gente utilize esses medicamentos ao invés de tomarmos antes das relações sexuais, que é uma dose maior quando a gente toma, a gente opte por utilizá-los de maneira diária, tipo a tadalafila, que antes das relações sexuais é uma dosagem de 20 mg e quando você utiliza diariamente, a dosagem é de 5 mg. Como a dosagem utilizada diariamente é uma dosagem menor, espera-se que a possibilidade de efeitos colaterais seja muito menor nesse caso. Como você observou, são algumas alternativas bem simples que podem ajudar você a diminuir aqueles desconfortos relacionados ao uso dos medicamentos para ereção. E a gente sabe que quando a gente diminui esses desconfortos, a possibilidade do paciente aderir firmemente ao tratamento é melhor, melhorando os resultados do uso dessa terapia para problemas de ereção.
Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.